Olá, pessoal. Tô aqui hoje como mãe da Júlia, que tem 11 anos, mãe da Lara, que tem 10 anos. E agora pela manhã eu me senti tocada a fazer esse vídeo. Tava pensando, né, o tanto que tem sido difícil esse período de pandemia e de repente eu me vi pensando nelas. Claro, eu me vejo pensando nelas o tempo inteiro, mas pensando no dia a dia. Tem me incomodado muito, né, essa coisa de vê-las sentindo falta da escola. Elas estão tendo o privilégio de ter aula online, mas ao mesmo tempo tem sido desafiador porque elas reclamam, né, que não querem aula assim, que estão com saudade da escola. E eu imagino que esse é o sentimento da maioria das crianças e adolescentes. Então, de repente eu me vi assim, gente, eu quero falar sobre como nós pais temos tratado os nossos filhos nesse momento. E aí fiquei pensando, será que temos olhado para eles ou só para a gente? Porque a gente se pega dizendo assim, ai, mas eu estou trabalhando muito, outros eu não estou trabalhando, estou com medo de faltar alguma coisa, estou com medo de perder meu emprego, tá difícil. Uma situação que a gente tem vivido muito é essa de misturar, né? Não é comum no contexto brasileiro misturar local de trabalho com local de acolhida, de descanso, que geralmente é a nossa casa. E de repente a gente está se vendo tendo que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, você termina uma tarefa do trabalho que você está fazendo em casa, você mal terminou, já está pensando que já está atrasado com o horário de almoço. E o menino pedindo para brincar, e o menino dizendo que está com fome, e o menino reclamando que já não tem mais o que fazer, que está cansado, enfim. Esse cenário todo me fez pensar, será que a gente está... Fez pensar não, porque na verdade eu tenho pensado isso sempre, mas me fez sentir vontade de compartilhar. A pergunta desse vídeo é, será que a gente tem olhado para eles? Será que a gente tem olhado para os nossos filhos, se colocando no lugar deles? Pensar que para a gente tem sido difícil, né, sair para trabalhar. Eu às vezes falava assim, ai meu Deus, cheguei no meu lugar de descanso, porque apesar de trabalhar fora, o estar fora significava para mim uma coisa de cada vez. Então, na hora que eu acabar isso, eu vou fazer aquilo. E na situação de casa são várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, se a gente está sentindo falta, né, de ver pessoas presencialmente, daqueles 15 minutinhos de café que a gente batia papo, imagina essas crianças e esses adolescentes, né? As crianças, porque são sujeitos do brincar, criança gosta de interagir, criança gosta de estar com seus pares, criança sente necessidade disso. O adolescente também, num momento em que a questão da consolidação da identidade, de quem eu sou, é tão latente, as únicas referências que eles estão tendo somos nós. Eles não têm o outro para desabafar e a gente sabe que o adolescente muitas vezes é um período que a gente tem que ter muito cuidado na questão do diálogo, porque o que eles não falam com a gente, muitas vezes eles falam com os amigos. E conversar com os amigos online não é a mesma coisa de ver o amigo e poder abraçar, e poder beijar, e poder rir junto. Então, eu tenho ficado muito preocupada com a questão da depressão na infância. E eu já comecei a ouvir muito sobre isso. A gente se preocupa com o adulto e às vezes acha que depressão na infância é pirraça, é menino mimado, mas ela existe. E frente à dificuldade ou até impossibilidade deles terem contato com o seu grupo para poder brincar, para poder conversar, para poder interagir, nós pais
temos que ser muito sábios nesse sentido. Aqui em casa eu ainda digo que eu sou privilegiada, né? Eu agradeço todos os dias, porque a Júlia tem 11, vai fazer 12, e a Lara fez 10. Então a idade é muito próxima. E isso facilita porque de alguma maneira as duas ainda brincam juntas e estão juntas. Mas tem filhos únicos também, tem filhos que a idade é muito diferente uma da outra. Então, quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado, mas eu estou aqui para a gente pensar na possibilidade de algumas estratégias. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que como pais, nós somos espelho, nós somos referência para eles. Não tendo o colega, não tendo, enfim, um outro adulto próximo. E aí, gente, quando eu estou falando pai, eu estou falando de responsável. Nem sempre a criança é cuidada pelos pais, né? Pode ser por um vô, por um tio, enfim. Mas é pensar que o diálogo é fundamental nesse processo. Então, será que a gente já parou para perguntar o que eles têm sentido? Né? O que você está sentindo no meio disso tudo? Do que você tem gostado, do que você tem sentido falta, o que tem te deixado feliz, o que tem te deixado triste. É importante ouvir isso deles. E a partir do que eles dizem para a gente, pensar o que a gente pode fazer por eles. Então, dialogar todos os dias, que seja 2 minutos, é muito importante. E aí uma coisa que eu tenho pensado muito e aí quem me conhece sabe, né? Eu sou professora na educação básica e no ensino superior e em cursos de educação, né? Especificamente na pedagogia. A gente escuta muitas vezes as meninas dizendo, na pós do cenário de dar aula online e de ver a carinha dos meninos mais tristes, né? A gente vê pais dizendo, eu já não sei mais o que fazer, eu tô brigando todo dia, eu tô batendo, a gente precisa ter cuidado com isso. Porque o contexto já tá batendo na gente, já tá impedindo a gente fazer tudo que a gente queria. Chegar final de semana, a gente estava cansado, queria descansar, mas a gente podia se dar o direito de ir a algum lugar passear, de ir à casa de alguém. E agora a gente não tem conseguido fazer isso. E a gente sabe que não tem previsão, né? Pode ser que amanhã ache a vacina e pode ser que daqui a alguns meses ache. Então, como é que a gente pode cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças e dos nossos adolescentes? O primeiro aspecto é dialogar. Ah, mas meu filho está adolescente, tudo é ficar no quarto. Ok, ele não quer conversar? Faz um desafio para você. Vai todos os dias para o quarto dele e fica 2 minutos, ainda que em silêncio. E uma coisa, o adolescente, por mais que reclame, parece que é característico do adolescente, ele gosta. Porque as maiores queixas que a gente vê de adolescente é da falta da família. Então, apesar desse não, nossa, você não me entende, eu não quero você aqui, eu quero ficar sozinho, o fato da gente estar ali mostra que a gente está se preocupando com eles. Então, por mais que ele não queira conversar hoje, fique em silêncio. Amanhã, fique em silêncio. Depois amanhã, fique em silêncio. Até chegar a hora que alguma conversa vai surgir, ainda que rápida. Outra coisa que eu acho fundamental. É tão bom quando a gente recebe elogio, não é? Nossa, adorei sua palestra, adorei sua aula. Nossa, que comida gostosa que você fez. As nossas crianças e os nossos adolescentes também precisam. Eles precisam de afirmação. E que tipo de afirmação a gente vai passar para eles? Tem me preocupado muito a questão do... Pelo amor de Deus, você não dá conta de fazer isso sozinho? Já te falei para não fazer isso. Pensa bem, num contexto em que a privação está posta, a gente fica enfatizando só as coisas negativas, faz muito mal. Então, a segunda coisa é eu tenho elogiado o meu filho e eu tenho estimulado o meu filho, porque é diferente eu virar e falar assim, nossa, você não deu conta nem de guardar os brinquedos, pelo amor de Deus.
Meu filho, você dá conta de guardar os brinquedos sozinho, eu confio em você, vamos lá? Ou você dá conta de guardar os brinquedos, você quer ajuda? Então, gente, vamos pensar na linguagem que a gente tem usado com os nossos filhos. É o momento da gente reforçar o positivo, não o negativo. É um momento, e isso tem sido muito forte em mim, que eles só estão tendo a gente, né? E querendo ou não, lá no fundo, ficar só com o pai, só com mãe, só com quem está com ele todo dia, deve ser muito chato. Aquela coisa da risada, que por mais que eles deem com a gente, é diferente quando estão com um colega, aquela coisa de contar alguma coisa. Para a gente é diferente se eles estivessem contando para outras pessoas. Não que eles não devam contar para a gente, eles têm que saber que podem confiar na gente. Mas não é fácil. Então, pessoal, já deu 10 minutos de vídeo, então preciso fechar, né? Senão fica muito. Mas vamos pensar nisso. Será que a gente está tirando tempo para conhecer quem é esse meu filho? Quais são as necessidades dele e o que eu posso fazer por ele? Outra coisa, estabeleça uma rotina. Tem menino que não está tendo aula, tem menino que está tendo aula, mas o fato é que eles têm se sentido assim, cansados, né? De todo dia a mesma coisa. Mas põe uma rotina, do jeito que for, né? Aqui em casa, por exemplo, como eu disse, elas estão tendo privilégio de ter aula, elas têm aula de manhã. E à tarde eu fiz um roteirinho de rotina para elas, né? Porque senão é só televisão e celular em muitas casas. Aqui em casa até que isso não é tão comum não, mas coloquei, pode ver televisão? Pode. 1 hora todo dia. Pus um desafio, vocês vão aprender a jogar xadrez. Ah, mas a gente não tem o jogo. Monta, pegou caixa de papelão, elas fizeram os quadradinhos, coloriram, né? As peças a gente inventa, faz de conta que isso é a dama, isso é... Enfim, ninguém sabia jogar. Nós fomos na internet e começamos a testar. Leia todo dia, pega livro, pega uma... Enfim, todos os dias vai ler. Tem reclamação? Tem. Mãe, deixa eu não ler hoje? Não, vai ler. Faz uma atividade física, né? Eu sempre falo, o sol é fundamental. Não tem área, vai para um cantinho que o sol tá batendo, vamos ficar aqui no sol. Enfim, tanta coisa, vamos fazer um exercício, uma atividade física juntas. Eu sei que a maioria das lojas estão fechadas, mas aqui em casa hoje eu falei, né? Me veio assim, eu lembrei da minha infância, falei. A Júlia, na verdade, pediu, ô mãe, a gente tem uma corda, mas é aquela corda individual. Vamos arrumar uma corda grande que uma pode bater para a outra. E eu lembrei do elástico também, né? Então eu falei assim, vou dar um jeito de comprar um elástico, porque não deve estar não deve estar difícil de conseguir. Então, gente, é inventar mesmo, sabe? E por mais que a gente tem dia que aqui em casa é uma correria minha, né? Eu não paro um segundo. Todo dia é corrido, mas tem dia que é mais. Os horários marcados, aí você sai de uma coisa, já tem outra, enfim. Mas que todos os dias a gente tenha tempo para eles, dentro dos limites, cada um tem uma realidade. Se eu puder 1 hora, excelente, mas se eu puder 5 minutos, bom também, né? Vamos de vez em quando sair da rotina. Mãe, hoje deixa a gente pôr o colchão e dormir com você aqui no quarto? De vez em quando eu vou deixar. E a gente nem conversa, às vezes já está no horário de dormir, cada uma vira para um lado e deita, mas só de saber que está todo mundo junto já faz a diferença. Tantas coisinhas, né, gente? É difícil, eu tô falando assim muito do que a gente tem feito aqui, mas cada um tem uma realidade. E eu tenho certeza que todo mundo tem possibilidades, a sua maneira, mas todo mundo tem. Para os pequenininhos, né? Pega uma farinha, vai fazer massinha, vai pôr água no balde, vai brincar. Não precisa ser com os pequenininhos, não. Os de 10, 11 anos também gostam, né? Vamos nos permitir, sabe? Tem dia que eu olho e falo, nossa, essa casa tá uma bagunça, deixa eu ir mexer. Mas aí eu falo assim, não, mas hoje já tá tão corrido. Ou eu fico com elas um pouco, ou eu arrumo a casa. Então, deixa eu fechar o olho para casa. É um exercício difícil quando a gente gosta da casa organizada, mas que nesse período é necessário. Então, gente, é isso, assim, pensar que esses meninos também estão sofrendo,
né? A gente tem que focar na gente, lembrando que a gente só consegue cuidar dele se a gente estiver bem. Então, a gente enquanto adulto também, que seja 2 minutos por dia, sabe? Uma coisa que eu tenho aprendido a fazer é fechar o olho e falar assim, vou ficar. Que eu tô rindo porque assim, a gente fecha o olho e a cabeça fica, ai, mas eu tenho que fazer comida, mas eu tenho que terminar aquele trabalho para enviar, mas eu. Aí eu falo, para de pensar. Dentro de mim, né? Não tô falando mentalmente. Para de pensar, para de pensar. E tento respirar por 2 minutos, sabe? Porque a gente tem que criar as estratégias para a gente também ter o mínimo de sanidade, porque eu sei que assim lá no fundo já tá todo mundo bem desgastado. Por mais que tem gente que fala, tô gostando de ficar em casa, né? Eu particularmente trabalho o dia inteiro e o fato de poder estar em casa com elas por mais tempo tem sido muito bom, apesar de muito mais cansativo, porque o meu trabalho continua, né? Mas assim, eu tenho visto esse tempo como um tempo, um presente mesmo de Deus para que eu possa estar com elas. E aí a gente vai criando estratégias. Outro dia eu vi uma psicóloga falando, não me lembro quem me mandou isso, mas ela falando do reclamar, né? Que o reclamar é clamar 2 vezes. Então, quando eu estou reclamando, eu estou enfatizando o que está ruim. E reclamar é do ser humano, então não dá para a gente parar, mas dá para a gente diminuir. Agradecer mais, reclamar menos. Então, que a gente faça o exercício de pensar o que tem sido bom. Simples, né? Tem sido bom, por exemplo, eu ter uma casa. Tem sido bom, por exemplo, todos os dias a gente ter o alimento. E tem sido bom todos os dias a gente ter um ao outro aqui dentro de casa. Então, estabeleça isso também, faz uma lista com os filhos de vocês, né? O que tem sido bom, o que tem sido ruim, dialogando, não é brigando. Para isso a gente precisa ter paciência. Às vezes eles vão apontar coisas ruins que pra gente estava tudo bem e que para eles não está. Então é um momento da gente conversar e da gente cuidar da saúde mental dos nossos filhos. Tenho visto tantos pais reclamando, né, de escola. Escola é importante? É, mas o que é mais importante nesse momento? É importante a gente lutar por coisas que vão fazer bem para eles? É. Mas não vamos olhar para aquilo que a gente não tem. É importante, o que a gente não tem, é importante a gente pensar nele até para ver o que é possível de se fazer dentro desse não tem. Mas tem coisa que vai fugir do nosso controle, por exemplo, quero viajar, não posso, eu, Cris, aí não posso. Então eu não tenho e não tenho condições de ter, ponto, aquilo ali eu excluí da minha lista. Eu quero passar mais tempo com as meninas. Isso eu não tenho, exemplo, tá? Mas eu posso ter. Como? Eu posso me reorganizar com os meus horários. Então, uma coisa que eu comecei a fazer, eu gosto muito de dormir cedo. Então, se eu puder, 8h30 eu já estou deitada. Mas para isso, eu preciso fazer as minhas coisas de manhã e de tarde. Então, agora, eu abri mão disso. Falei, olha, não dá para dormir cedo. Gosto, mas não vai dar. Minha prioridade vai ser cuidar das meninas, claro, cuidando também daquilo que é minha responsabilidade de trabalho. Então eu cheguei à conclusão que o sacrifício vai ser eu voltar a ficar trabalhando até tarde à noite. É sacrifício? É. Mas para mim, vale a pena? Vale. O que eu prefiro, dormir cedo ou ter mais tempo com elas? Para mim, vale a pena ter mais tempo com elas. Então, vou dormir mais tarde. Então é isso, gente. Quem me conhece sabe, não sou de gravar vídeo sobre isso, não, né? Até gravo muito, mas muito específico assim de trabalho. Mas hoje eu senti essa vontade no meu coração de pedir para as famílias olharem para as crianças e para os adolescentes com esse olhar de cuidado, de se colocar no lugar deles e de pensar estratégias possíveis para que eles tenham menos tempo ocioso, mas principalmente para que eles se sintam acolhidos, amados e para que de alguma maneira
eles sintam a nossa presença junto com eles de maneira prazerosa. Porque muitas vezes a função dos pais é o tempo inteiro chamar atenção, cobrar, mas enfim, que eles possam ter prazer em estar com a gente e que a gente possa criar estratégias para estar com eles. Um jogo, uma conversa, um filme junto, enfim, cada família tem sua realidade, né? Então que a gente pense nisso. Vamos cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes para a gente não ter crianças e adolescentes adoecidos mentalmente pós-pandemia. Porque a doença mental, gente, muitas vezes ela é pior que a doença física. E pode ser que muitas vezes, principalmente, o adolescente não manifeste, ele esconda isso da gente. E a gente, sem ter esse olhar cuidadoso, não perceba que ele está pedindo socorro. Então, para que isso não aconteça, vamos olhar para eles e vamos criar estratégias de estar com eles. Né? Um filme, enquanto eu estou vendo, não precisa necessariamente conversar se ele não se abrir, ou se eu, enquanto pai, tiver dificuldade de conversar. Vai ver um filme junto. Se tem intimidade, abraça, né? Segura aqui no ombro e fica juntinho dele. Se não tem, fica perto, enfim. Vai descobrindo estratégias para se aproximar da sua criança, do seu adolescente. Mas isso é uma necessidade. Sempre, sempre. Mas nesse contexto, mais ainda. O que hoje nós, pais ou responsáveis, podemos fazer para tornar menos, eu ia dizer mais leve, né? Mas não está leve, menos pesado esse período de isolamento. Vamos pensar nisso. Um beijo, pessoal. Obrigada pela escuta.